Muito bom dia, meu nome é Evandro, eu sou da BioIU, Management Society de Londrina. Hoje teria como convidado Flávio Tavares. Seja muito bem-vindo, Flávio Tavares. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Flávio, por favor, conte para nós um pouco da sua experiência profissional, né? Se apresente para o nosso ouvinte. Eu comecei minha carreira muito novinho como vendedor, né? Desde pequeno sempre quis vender, sempre gostei de vender, vendia cachorro-quente, vendia xerox quando eu era adolescente, fazia desenho em casa e saía para vender. Então toda a minha trajetória ela sempre foi muito pautada na área comercial e na área de marketing, né? Que é a minha formação na área de comunicação. E aí eu comecei o primeiro grande desafio profissional que eu tive, acho que eu tinha mais ou menos uns 18 anos, tinha uma rádio que era conhecida como a Rádio Antena 1, ainda tem, né? Ela tinha várias filiais. E eu queria muito ser gerente dessa rádio e fui lá e propus para a dona Giselda, na época, Giselda Voltzazek, que era proprietária dessa rádio, que eu tinha condições de ser gerente de marketing e vendas. Por alguma razão eu caí na simpatia dela e ela me deu essa oportunidade. Eu lembro que foi um fracasso, assim, não foi um fracasso, eu fui considerado melhor o gerente mais de rádio, né, o gerente mais jovem de rádio do Brasil, mas foi um fracasso as minhas relações interpessoais, assim, porque como eu era muito novo, ali que começou para mim o despertar de que se eu não tivesse um olhar voltado para pessoas, eu nunca seria bem sucedido em nada do que eu fizesse. E a experiência principal, uma das grandes experiências foi ali, porque eu peguei uma galera que estava há 10 anos, 15 anos, 20 anos trabalhando na rádio, de repente chega um menino de 18 anos e eu quis impor a minha liderança através da autoridade que eu tava revestido ali, né? Então eu falava muito, eu sou gerente, eu que mando, eu que decido, vocês vão por aqui e tal. E eu perdi muito do time nesse período. E foi um período de muito aprendizado para mim. Mas desde então, duas coisas se despertaram a partir daí, né? Que não importa onde eu estivesse, o que eu fizesse, o fim sempre são pessoas, o resto é tudo um meio. Toda a área comercial que eu peguei, eu sempre trazia a área de marketing e comunicação juntos. Depois fui para a indústria têxtil, fiquei um bom tempo na indústria têxtil trabalhando. Montei algumas regionais aí de operações grandes na área têxtil. E depois que eu comecei na área de tecnologia, foi quando eu comecei a desenvolver projetos que tinham mais relacionados a movimentos, assim. Então, eu comecei numa empresa de rastreamento, fui convidado numa startup na época, em 2009, e dessa startup ela cresceu muito, se tornou uma das maiores empresas do setor no segmento de rastreamento do Brasil. E a partir dela eu criei o Instituto Parar, que se tornou o maior movimento de mobilidade corporativa do Brasil, com mais de 70 mil empresas conectadas. Criei o Welcome to More, que é um grande evento aí de inovação e tecnologia, que hoje a gente está no processo de internacionalização. Agora, recentemente, eu fundei a Upper, que é uma empresa focada em educação, né, de learning organizations, como é que a gente ensina as empresas a se tornarem empresas de educação. No fim, quando eu olho um pouco para a minha história, é exatamente isso. Assim. Eu lembro do Ronnie Meisler, que ele fala que vender roupa era só a desculpa que ele tinha para poder manifestar o propósito dele. E talvez todas as coisas que eu tenha feito, ou que eu estou fazendo ainda, são só desculpas para tentar manifestar o meu propósito, que no geral é impactar a vida de outras pessoas, é ser relevante na vida de outras pessoas e construir alguma coisa que vá muito além do que herança, né? Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Então, acho que tem uma preocupação profissional muito grande da minha vida aqui com aquilo que eu deixo nas pessoas. E você acredita que a ética está ligada a esse legado, ligado ao sucesso das empresas que você tem passado e construído ao longo do caminho? Ética é uma questão. Quem é da área comercial como eu, sabe que a gente tem que ser bom negociador, né? A gente tem que negociar sempre. Você tem que estar o tempo inteiro a gente está negociando, o tempo inteiro a gente está vendendo, o tempo inteiro a gente está comprando. Mas tem alguns princípios e alguns valores, e a ética é um princípio, que eles devem ser inegociáveis na vida. São aqueles princípios que, se você negociar, as coisas vão complicar em algum momento, você vai se perder de maneira muito grande, assim, né? Tem até um versículo na Bíblia que diz que a soberba precede a ruína, assim. A falta da ética é quando você se perde em relação aos seus valores e princípios. E quando você se perde nisso, você se perde naquilo que é mais elementar, assim, aquilo que é mais fundamental na vida humana, na raça humana, na nossa sociedade, sabe? Que são os valores que te guiam, né? Que norteiam a sua existência. Então,
Eu sempre falo que a gente pode negociar muita coisa, e a gente tem que estar flexível para negociar muita coisa. A gente vive um mundo em mutação, muita coisa acontecendo, muita coisa diferente, a gente tem que mudar o ângulo de visão nosso para muitas coisas. Mas os nossos princípios, os nossos valores, eles não são base de negociação, eles têm que ser inegociáveis. E a ética é um deles, né? O Uhum. princípio pelo qual norteia os seus atos, o princípio pelo qual você se posiciona para o mundo, né? A maneira que você quer ser reconhecido ao longo da sua trajetória, a ética talvez seja um dos principais que vai conseguir você na construção de legados, né? De deixar histórias que sejam histórias incríveis de serem ouvidas quando você não estiver mais aqui. E você acredita que se perca oportunidades, às vezes, por ser ético? Ou existem empresas que, vamos dizer assim, valorizam a não ética no mercado de trabalho? E como um colaborador ele pode, às vezes, fugir, né, sair dessa armadilha quando ele recebe um convite? Né, você que trabalhou aí com negociou, aí tem ampla experiência em negociação. Né? Qual o caminho, às vezes, para sair dessa armadilha da não ética? Né? Como você disse, são princípios inegociáveis. Né? Como a gente pode sair dessa encruzilhada? A gente tem, nesse tema específico, a gente tem um problema enquanto sociedade, né? A gente tem essa cultura enraizada no Brasil que, infelizmente, né? Infelizmente mesmo, né? Porque a gente queria que isso fosse uma verdade, que não fosse uma verdade, mas ela é ainda uma verdade. A coisa do jeitinho, da malandragem, do atalho. Você vê hoje esses cursos sendo vendidos na internet, fica rico em 30 dias, aprende inglês em 24 horas. Todo mundo quer um atalho, né? E aí a gente não mede muito o caminho, né? Que é o preço que você está pagando por esse atalho. E o preço pode ser alto, que não tem nada a ver com questões monetárias, tem questão com o seu caráter, com seus princípios, com seus valores, com aquilo que você está construindo ao longo da sua jornada. Então, tudo que é muito fácil no Brasil, ele é muito atrativo. E aí, por conta dessa cultura, que infelizmente ela ainda tem, a gente vê ela refletida na política, aliás, vê muito refletida na política, né? É muito difícil você ter um referencial no Brasil político hoje. A maioria dos políticos, a grande maioria, sem sombra de dúvida, se perderam na sua ética há muito tempo, há muito tempo. E é um pouco reflexo da nossa sociedade. Então, respondendo isso, quando você encontra jovens, pessoas que estão colocando isso como um princípio, que não querem atalhos, que entendem que existe um caminho, uma jornada, que você quer cumprir ela, num país como o nosso, vai ser normal você se deparar em situações aonde você não concorda, né, com coisas que não estejam alinhadas com os seus valores e com os seus princípios. Eu nunca fui, apesar de já ter sido radical muitas vezes, e já fui convidado a me retirar de várias reuniões que eu não concordei com pontos de vistas de pessoas que estavam nessas reuniões, mas eu nunca acho que o caminho seja a radicalização, assim, eu sempre... Esses dias um amigo meu estava falando exatamente sobre isso, ele falou, não, eu estava trabalhando numa empresa e eu descobri que essa empresa, ela, sei lá, sonegava o fundo de garantia dos colaboradores. Pedi demissão na hora. Falei que não trabalhava mais num lugar como aquele e tal, e me demiti. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, eu não faria isso no seu lugar, eu não faria isso. Eu sempre, ainda mais no país que a gente vive, aonde o que a gente está tratando aqui nesse papo é uma exceção, não é a regra, infelizmente. Quando a gente vive num país onde isso é exceção, você precisa dos revolucionários, né? Então eu falei, o que eu faria era lutar, tipo, confrontar, debater, discutir, entender os porquês, porque talvez aquela empresa tenha essa prática, né, e esteja se perdendo em relação à sua ética, porque ela nem sabe, né, tipo, como fazer, como se organizar e tal. E eu já vivi muito isso. Eu já vivi muito de me deparar em situações em que eu não concordava e eu me posicionar como um construtor de pontes ali, de explicar, de conversar, de falar, de entender o porquê, de resgatar um pouco, tipo, a essência. Será que vale a pena, né, você passar por tudo isso e que preço que você vai pagar lá depois? Imagina se seu filho tivesse aqui vendo você agora, como ele se sentiria. Eu lembro uma vez que um grande banco me chamou para fazer uma palestra e esse banco, a área do banco era a área de financiamento, de empréstimo de aposentados, e eles queriam que eu falasse sobre o propósito. Aí eu fui, expliquei, aí eles me chamaram para uma reunião de briefing
presencial, que eu explicasse um pouco a minha palestra e tal. Aí fui, expliquei a palestra, estavam, sei lá, uns 10 diretores na reunião, e aí a maioria dos diretores falaram, ah, não, propósito, isso não interessa para a gente para falar para o time, não. A gente quer que você dê uma outra mensagem. A gente quer que você dê uma mensagem que esse cara vai perder o emprego se ele não produzir o que a gente precisa que ele produza. A gente precisa que você dê uma mensagem que... E aí eles começaram a falar, e aí eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha, eu não sei quando foi que aconteceu na história de vocês esse sentimento meio quase que prepotente, arrogante, de que vocês acham que vocês podiam chamar por serem um banco do tamanho que vocês são, por estarem aí revestidos desse cargo de diretor desse banco, que vocês pudessem me chamar aqui e me falar o que eu devo ou não falar em relação aos princípios e os valores do que eu acredito, assim. Esse foi o maior erro que vocês cometeram, porque eu não estou aberto à negociação. Eu não vim aqui para falar o que vocês querem que vocês querem que eu fale. Eu vim aqui para compartilhar aquilo que eu acredito e por isso que eu fui convidado. Eu fui convidado para falar das coisas que vocês já ouviram, alguém aqui já ouviu falar e me convidaram para compartilhar essas mesmas coisas. Eu sou uma marionete, né? Mas a reunião ficou tensa e tal, eu fui convidado para me retirar dessa reunião, não fiz essa palestra, aliás, era uma proposta de um cachê muito alto, era o meu maior cachê que eu já tinha recebido até então de palestra. E na reunião eu falei isso para eles, eu falei, cara, sabe o que me consola? Eu falei para eles, o que me consola é que um dia vocês vão ficar desempregados, assim. Um dia, esses velhinhos que vocês colocam de joelho, que vocês fazem crédito consignado, que vocês estão um pouco se lixando para os caras na aposentadoria ficam lá fazendo empréstimo para o neto, porque vocês não têm critério nenhum, vocês não estão nem aí para esses velhinhos, eles vão ser salvos pelos filhos de vocês. Porque os filhos de vocês, se tivesse uma câmera hoje, ficassem vendo o posicionamento que vocês estão aqui comigo, com o negócio de vocês e com a vida das quais as pessoas vocês se relacionam, sabe o que seus filhos teriam? Vergonha de vocês. Agora, os meus filhos, não, os meus filhos vão ter orgulho de mim, porque eu vou voltar para casa e vou contar o porquê que o papai não faz palestra para um banco como vocês e porquê que o papai não trabalha com pessoas como vocês. É essa a história que eu vou contar para os meus filhos, diferente das histórias que vocês têm para contar para os seus filhos. E aí, óbvio que a reunião terminou mais pesada, tá? Me pediram para terminar, não fiz a palestra e fui embora e fiz isso. Contei em casa para os meus filhos a história que eu tinha para contar, enquanto eles não tinham essas mesmas histórias. Então, tem momento, e aí dependendo da circunstância, que você tem que se posicionar, né, em relação, mas tem outros que eu acredito que você tem que ter o bom senso, assim, a diplomacia, você saber ganhar as pessoas baseado nas coisas que você acredita. Porque se a gente vai para um caminho sempre de ruptura, você não constrói pontes, né? E eu acredito muito que as pessoas não fazem mais hoje porque elas não são convocadas a fazer. Então, a gente precisa de mais pessoas convocando outras pessoas a fazerem aquilo que você acredita. Acho que quando você se posiciona assim, você começa a perceber um grande movimento, sendo que muita gente nem sabe, assim, de quantas pessoas que estão alinhadas com você, mas que não sabiam, que foram despertadas por você por isso. Então, eu acho que ter sabedoria e saber se posicionar, tentando ganhar as pessoas sempre, é o melhor caminho quando você se deparar com circunstâncias que não estejam alinhadas com as suas. Você fala muito nas suas palestras sobre propósito, né? E aí eu percebo que, às vezes, esses momentos, né, em vez de ir para o lado da ruptura, como você disse, são momentos para ensinar, né, uma maneira, às vezes, diferente, né, ou a maneira correta de se fazer as coisas, né? Aproveitar para tentar mudar a cultura da empresa, da organização naquele momento. O Instituto Parar, ele surge dessa diferença, às vezes, nós temos da realidade, com a questão da ética, das organizações, dos negócios, né, para humanizar mais essas relações. O Instituto Parar ele tem a ver exatamente com o que eu acabei de falar aqui. Eu estava no mercado que era o mercado de tecnologia do setor automotivo. Num dia eu estava num voo, acho que do Rio de Janeiro para São Paulo para o Rio, e aí abri uma revista e essa revista mostrou os dados de número de pessoas que morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. E aí eu olhei aquele número, sei lá, 50 mil pessoas todo ano morriam. Aliás, perto do Covid agora, né? Parece que esses números ficam pequenos. Mas é muita gente, era muito como né? Um absurdo o que está acontecendo no país em relação ao corona. E aí eu vi ali 50 mil pessoas e falei,
caramba, tipo assim, e aí eu comecei a lembrar dos meus contatos com as empresas que tinham muito carro. E eu comecei a lembrar de histórias, assim, de empresas que pagam multa para o colaborador porque quer que ele produza mais. Várias empresas. Eu lembro de uma construtora em Florianópolis que eu estava numa reunião com ele. Eu falei, e aí, como é que tá seus índices, né, de acidente? Ele falou, o ano passado foi baixo, morreram só 3 pessoas. Eu falei, caramba, tipo assim, foi baixo, morreram só 3 pessoas. Eu fiquei com vergonha de perguntar quanto que teria sido o ano anterior. Uma empresa que tinha 300 carros, né? 300 funcionários usando carros dentro da companhia. E aí aquilo me trouxe um despertar da questão ética. E eu falei, caramba, tipo, as pessoas não são o centro. As pessoas não são o centro. A gente está olhando para o carro, ninguém está olhando para as pessoas. Ali tem família, tem pai, tem mãe, tem tio, tem avô que está dirigindo esses veículos, né? E 94%, 96% dos acidentes com morte no Brasil são de imprudência. As pessoas escolhem correr algum risco, elas escolhem falar no celular e dirigir, escolhem ultrapassar o limite de velocidade, fazer uma ultrapassagem proibida, elas escolhiam aquilo. Elas escolhiam correr o risco. E aí começou ali a nascer um conceito para mim que quem forma cidadão no mundo são as empresas. Se as empresas não mudarem, a gente não muda as pessoas. Porque as pessoas passam 8, 10, 12 horas por dia trabalhando naquele ambiente, ouvindo aquela empresa, ouvindo aqueles líderes. Se aqueles líderes não se conscientizarem de que eles formam pessoas, a gente não vai formar uma nova sociedade. E aí eu transformei isso numa tese. E aí eu peguei, fiz uma apresentação e eu falei, pô, a primeira pessoa que me veio à mente, o primeiro grupo que me veio à mente foi a ONU. Eu falei, caramba, a ONU faz campanhas maravilhosas aí para organizações não governamentais, faz campanhas maravilhosas para as pessoas, população de modo geral, mas nunca vi uma campanha bem estruturada da ONU para falar com as empresas. E aí eu consegui marcar uma reunião em Brasília, com representantes da ONU e da Organização Mundial da Saúde, e levei essa tese. Falei, vocês fazem campanhas incríveis, lindo, tudo que vocês apoiam, mas se vocês não mudarem as empresas, você não vai mudar as pessoas. Não adianta querer mudar as pessoas de top-down. A gente vai ter que mudar as empresas, porque essa consciência vai se despertando nos negócios, os negócios vão conscientizando essas pessoas. E contei vários exemplos. Tem uma empresa tipo, que tem culturas muito sólidas. Tem uma empresa que eu lembro de uma forma muito emblemática lá no Rio de Janeiro, que é uma empresa de uma cultura francesa, então eles são muito preocupados com as pessoas. E aí eu lembro que eu estava passeando, e eu conheci um diretor dessa empresa, eu estava passeando lá pela Orla, em Copacabana, e de repente eu vi o diretor com os 2 filhos dele para atravessar a rua. E não tinha nenhum carro na rua, e o sinal de pedestre estava fechado. E ele ficou esperando com os 2 filhos o sinal abrir sem ter nenhum carro. E eu estava do outro lado, aí o sinal abriu, quando abriu ele pegou a mão dos filhos dele e atravessou a rua sem ter nenhum carro. E depois eu conversando com esse diretor, ele falou, não, eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Então ele ensinava para os filhos dele aquilo que ele aprendia lá na empresa, né? A empresa que estava preocupada com a vida das pessoas. E aí eu contei para a ONU gostou da minha proposta na época, eles me deram a chancela para começar o Instituto Parar, aí o Instituto cresceu. Então o Instituto, eu fui em 2015 o único brasileiro convidado para contar o case do Instituto Parar num evento global da ONU, para contar um pouco como que a gente conseguiu provocar tantas empresas a terem um olhar mais humano nas suas relações. E aí, no caso desse olhar mais humano, passava para mim muito por essa questão do cuidado com a mobilidade, do cuidado com a maneira que as pessoas se moviam, né? Eu lembro de uma construtora de Curitiba que foi o caso que originou para mim o meu envolvimento mais integral no projeto do Instituto Parar. Ele era dono de uma construtora e a gente tinha feito uma análise através do rastreamento sobre alguns carros lá. E tinha um carro específico na análise que a gente fez, que os motoristas não sabiam que a gente tinha instalado, e eles ficaram lá 30 dias com o rastreador instalado, que o cara era um alucinado, assim, ele andava a 170 km por hora, tudo que era de errado que ele podia fazer com aquele carro, ele fazia. E eu fui conversar com o dono dessa construtora, e aí mostrei isso para ele, e ele ficou chocado, mas ao mesmo tempo ele falou, Flávio, eu não posso mexer com esse cara tá há 20 anos comigo, é como se fosse meu filho, ele é o cara que mais produz, o que mais entrega, ele é o que mais faz. E eu falei, mas ele é mais importante para você, se ele é tão importante para você, ele é mais importante vivo ou morto? Ele falou, cara, mas ele sempre foi assim, ele é prudente, ele sabe o que ele faz. Aí eu falei, cara, não é, você não pode acreditar nisso. E tá, beleza, tipo, questionei e fui embora. Um mês depois, uma secretária me liga, que era dessa empresa, pedindo para marcar uma reunião.
em Curitiba. Uns dias depois eu passei por lá e encontrei ele. E quando eu cheguei lá, a mesa dele estava com várias fotos de um acidente, um carro completamente destruído. Esse cara, quando não conseguia me olhar direito, quando ele olhou, o olho dele estava vermelho. E ele perdeu aquele colaborador que fez uma ultrapassagem proibida com velocímetro travado a 179 km por hora. Bateu de frente com um caminhão. Esse cara era pai de um menino de 8 anos e um de 12, e que nunca mais vão ter um pai, né? E eu podia ali chutar cachorro morto, né? Falar, eu falei, te contei, não sei o que e tal, mas o cara tava arrasado, assim. Ele lembrou de mim porque a nossa conversa tinha sido meio tensa, né? Há 30 dias atrás, assim. E eu falei para ele, eu acho que tem coisas que a gente não tem controle sobre a vida e talvez o controle que você tem agora é você assumir um compromisso de nunca mais na sua história, nunca mais na sua história você passar por uma situação como essa, né? Que você possa cuidar de cada colaborador, de cada pessoa, entendendo que ele tem uma família, que ele tem filhos, né? Essas crianças nunca mais vão ter o pai de volta, o pai não volta mais para casa. Então, o que eu fiz, ou o que a gente fez ali no Instituto Parar, foi muito de trazer um pouco esse olhar mais humano para as relações nas empresas, usando como desculpa a mobilidade. Né? É isso que eu falo, que tipo, a desculpa que a gente teve para poder falar com as empresas era a questão da mobilidade. Mas no final, de verdade, o que a gente queria era resgatar a humanidade. Né? O que, no geral, o que a gente queria era colocar a ordem na sua lógica correta, né? Que as pessoas deveriam ser prioridade em relação aos negócios. Tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito, que ele diz que grandes líderes, eles sacrificam números para salvar pessoas. Líderes medíocres, eles sacrificam pessoas para salvar números. A gente ainda tem muito essa cultura no Brasil, de sacrificar pessoas para salvar números, e não importa a ordem. Quando tem uma crise aí, a empresa nem está ruim, ela aproveita o discurso da crise para mandar as pessoas embora, para poder, tipo, ganhar mais dinheiro. As pessoas colocam as pessoas trabalhando em condições precárias porque querem ganhar mais dinheiro. Então a gente ainda tem, infelizmente, uma parte dessa cultura empresarial nossa que ela quer sacrificar pessoas para poder salvar números. Né? Enquanto a gente precisa construir líderes que sacrifiquem números para salvar pessoas. Acho que essas são as empresas que a gente espera se relacionar, essas empresas que a gente quer comprar, essas empresas que a gente espera ver no futuro. E para mim isso também está muito pautado no tema da ética. E para nós finalizarmos, Flávio, claro, a gente já falou um pouco né, da questão dos benefícios e tudo mais, da ética das organizações, mas o Instituto Parar está trazendo uma mudança na área da mobilidade, do trânsito, do comportamental. Né? Você falou também sobre a questão política e tudo mais, mas como a gente pode, né, no seu olhar, como a gente pode promover uma mudança mais para gerações futuras, né? Como é que a gente constrói isso para gerações futuras? Onde a gente começa? Pelo seu olhar, qual seria os passos necessários para daqui, sei lá, 10, 20 anos, nós nos tornarmos um país mais ético, mais correto? Né? Porque pelo que você tem falado, né, pelo que eu entendi, né, se as pessoas fossem mais éticas no trânsito, né, já diminuiria bastante, né, muitos problemas, muitos acidentes, né, muitas mortes que o trânsito acaba ocasionando. E, no geral, na política, na cultura empresarial, então, por onde você acha que começa essa mudança? Qual seria o caminho? Eu acho que tudo é sempre reflexo, né? Quando a gente vê um trânsito como o nosso, falando do trânsito, eu acho que a raiz é muito lá embaixo, né? Você vê alguém que quer te tirar da pista porque você está lento, né? E ele fica te dando luz alta, tal. O reflexo está muito na sociedade, na raiz, assim. Isso é reflexo de quem somos. Quando você vê presidentes que temos, governadores, quando você vê os nossos representantes políticos, isso é muito reflexo da nossa sociedade. Quando olho para tudo isso, para um país como o nosso, eu acho que a maior instituição que precisa ser resgatada no Brasil é a instituição família. Né? Se a gente precisa resgatar o nosso olhar para a família. É muito triste você ver hoje os pais que não conversam, que o filho fica tipo, direto só no celular, na tecnologia, que eles não debatem sobre assuntos tão importantes na nossa sociedade, né? Como política, por exemplo, como ética, princípios, valores, espiritualidade.
A instituição família, ela precisa ser resgatada, assim, urgente. Os pais precisam entender que, e é um absurdo isso, né, cara, que é um negócio, é a coisa mais contraditória, assim, mais antagônica que eu vejo na história. É assim, a gente gasta uma energia gigante trabalhando, né? E a gente tem essa justificativa de que a gente trabalha muito porque a gente precisa dar uma boa condição para os nossos famílias, os nossos filhos. E aí a gente, você acaba punindo a sua família em busca do seu trabalho. E quando acontece algum problema de saúde, quando acontece alguma coisa, quando chega no final da vida, quando a pessoa tem um câncer, ela, qualquer doença, ela volta para esse seio, porque ela entende que nada daquilo, aquilo tudo era vazio, aquilo tudo era em vão. Tipo assim, é correr contra o vento, como dizia Salomão, é tipo uma folha que cai e você, tipo, de repente você vê que a vida passou despercebida. E aí, de repente, você quer voltar, e aí já é tarde. Quantas e quantas pessoas eu não vejo assim, né? Tem muitos amigos que falam que agora, como avô, estão tentando compensar o pai ausente que foi. E você vê que as famílias mais estruturadas são as pessoas que conseguem ter um equilíbrio natural sobre esses fatos. E que não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder sua própria vida, sua própria família. Não adianta você ser um cara reconhecido e fazer se você não conseguir colocar em ordem aquilo que realmente importa na sua existência. Eu sempre falo, estou com 4 filhos agora, né? Nasceu gêmeos em casa, 4 meninos. Eu sempre falo que, tipo, que legado para mim, as histórias que os meus filhos vão contar sobre mim quando eu não estiver mais aqui. O dia que eu não estiver mais no mundo e eles estiverem reunidos com os meus netos, se estiverem falando quem era o papai, quem era o vovô, isso para mim é o legado. Isso é o que eu deixei de verdade na vida deles. Ontem foi meu aniversário, eu escrevi um texto sobre isso e eu falei sobre o tempo e o amor. Todo mundo fala que o tempo passa rápido demais e passa mesmo, né? Todo mundo faz aniversário todo ano, nosso cabelo vai ficando mais grisalho, barba fica mais grisalho, o tempo tá voando. E o tempo voa mesmo. E a gente sempre se aponta nisso, mas o tempo voa. Mas não é questão do tempo. A grande questão é a intensidade do amor que você coloca no tempo que você tem. A vida não é sobre batidas no coração. Batidas do coração é o tempo que está passando. A vida é sobre os motivos pelos quais o seu coração bate. Quando a gente entende os motivos pelos quais o seu coração bate, talvez você comece a se transformar num agente mais atuante de transformação sobre esses princípios e valores que existem no mundo hoje, porque você começa a manifestar mais sobre por que você faz o que você faz, por quem você faz o que você faz, do que simplesmente o que e como. A gente ainda é uma sociedade do que e como, o que eu faço e como eu faço. A gente precisa trazer mais o porquê e o porquê. Quando você trouxer mais o porquê e o porquê, a gente vai entender que esse núcleo, que é o núcleo fundamental da sua família, é dele que saem todos os princípios, todos os valores, todas as motivações, tudo aquilo que você precisa. Você vai votar bem porque você quer que uma sociedade melhore para os seus filhos. Você vai ser um cidadão mais presente porque você quer que seus filhos sejam. Você vai ser alguém mais generoso ao longo da sua jornada porque é esse exemplo que você quer deixar para sua casa. Você começa a se pautar muito em relação a esses valores, esses princípios. E eu acho que a gente precisa desse resgate para conseguir realmente construir uma sociedade aí diferente daqui. Nossa, foi show de bola, né? Parabéns, desejo todo sucesso para você, né? Tenho visto suas palestras aí no YouTube, são muito edificantes, né? Emociona, né? Emociona mesmo. Foi um prazer poder conversar contigo nesta manhã. Eu que agradeço, Evandro, agradecer a todo mundo aí que está ouvindo a gente, obrigado pelo convite e espero que tenha contribuído de alguma forma, tá? Grande abraço. Valeu, tudo de bom, um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.